É uma surpresa para um total de 0 pessoas que Solo Leveling se tornou um dos animes mais badalados do momento, adquirindo grande fama em redes sociais, plataformas como YouTube e principalmente nos streamings, ao ponto de causar instabilidade dado o número de pessoas interessadas em assistir. Ou seja, ele quebrou a internet. Porém, mesmo com tal fama, esse anime possui diversos problemas que tornam ele ruim. Mas calma que eu posso explicar. Olá, eu sou o Miyuki. Nesse vídeo eu tenho dois objetivos bem simples em mente. O primeiro deles é explicar em como a segunda temporada trouxe um sucesso sem igual para Solo Leveling, ou seja, citando os motivos e melhorias comparadas à primeira que agradaram o público no geral. E o segundo é demonstrar em como mesmo uma obra de sucesso consegue falhar em tantos pontos. Só não esquece de deixar um like, um comentário e se inscrever, beleza? Solo Leveling já consegue conquistar o público logo na sua premissa, afinal temos um fascínio por histórias onde pessoas fracas e subestimadas conseguem grandes poderes adquirindo fama, conquistas e tudo mais. E tal ideia já está presente na cultura pop, há muito tempo. Homem-Aranha, Capitão América, entre outros, são ótimos exemplos disso, se refletindo diretamente no começo da história do Sung, que era literalmente o caçador mais fraco de todos, sofrendo até mesmo para derrotar os monstros mais simples. Porém, após um certo evento aí, o nosso molecote ganha a capacidade de ir ficando mais poderoso a partir de treinamentos e batalhas, dando início à sua jornada de fortalecimento. Todo esse começo acaba sendo extremamente cativante, já que a progressão da força do Sung é bem rápida, ou seja, temos uma sensação de fortalecimento muito frenética, tanto que em pouquíssimos episódios aquele garoto fraco e bobo se torna um monstro imparável, onde nenhuma criatura será capaz de o derrotar ou sequer ser um desafio para ele. Una tudo isso com a produção incrível, cheia de sequências bem animadas e lutas de tirar o fôlego, e você terá a fórmula do sucesso para o grande público. E é justamente nisso que chega o ponto da discussão: o grande público. Solo Leveling é uma obra do povão, ou seja, a sua barra de fãs é composta de principalmente otakus inexperientes, ou seja, assistiram poucos animes, pessoas que leram o quadrinho coreano tendo uma certa expectativa sobre a adaptação, e por fim, a galera que praticamente não assiste essas animações japonesas, só vendo uma coisinha perdida aqui e ali. O que você pode assistir, não sei exatamente esses grupos, mas você entendeu, né? Então, basicamente, essa galerinha toda tem um perfil de gosto bem parecido, sendo facilmente impressionadas pela qualidade técnica demonstrada em tela, coisa que Solo Leveling consegue trazer com muitos momentos impactantes e uma qualidade geral muito boa também. E só isso já é o suficiente para o grande público ficar satisfeito com a série, aliado com a sequência de combates que são simplesmente insanas. E atualmente, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Os animes mais populares, sem sombra de dúvidas, são as obras de ação Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Kaiju Number 8 e o próprio Solo Leveling são obras focadas na porradaria franca, dando mais valor para o visual em vez de outras coisinhas menores como efeito de habilidades e todas aquelas baboseiras que otakus cults falam. E não sou cult mesmo parecendo, beleza? Então todos esses elementos juntos trouxeram sucesso do dito cujo, porém com tudo isso citado vem um questionamento: Solo Leveling é bom? Eu gosto dele, Miyuki. Tá, sem problemas, cara, mas a questão é, ele é bom? Tipo, não é porque gostamos necessariamente de algo e esse algo seja famoso que obrigatoriamente ele se torne bom de verdade. E antes de adentrar esses pontinhos mais polêmicos, eu só quero deixar claro, eu não tenho a intenção de ofender ou desmerecer a obra. Todo mundo pode gostar do que quiser, afinal gosto é pessoal, né? Ou seja, eu espero que levem as palavras a seguir apenas com a opinião de outra pessoa e não com uma verdade absoluta ou uma ofensa pessoal ao seu gosto, beleza? Solo Leveling é uma obra legal, é uma obra bacana, principalmente a sua segunda temporada, que melhorou horrores comparada à sua primeira, que inclusive tem um vídeo flopado aqui no canal falando dela, mas já que com certeza vocês não vão assistir ele nem ferrando, de forma ultra resumida o que eu falo lá é o seguinte, Solo Leveling é
ruim. Os personagens são todos mal trabalhados ao ponto de não lembrarmos o nome de ninguém tirando o Sung. A trama não tem um foco bem claro. O mundo é subdesenvolvido. O Sung é inconsequente até umas horas e não é punido em momento algum pelo roteiro. Fora que as lutas não tem graça. Tipo, ok, elas são bem animadas, mas não tem um pingo de graça e às vezes muito menos lógica. Porém, tudo isso é revertido mais ou menos na sua continuação, que possui uma trama um pouco mais centralizada no objetivo do Sung, que era salvar sua mames. As lutas têm um salto de qualidade enorme, sendo interessantes, numerosas e, acima de tudo, memoráveis. Mas, infelizmente, os elogios terminam por aqui, já que os problemas citados anteriormente continuam e alguns até maiores, onde o principal deles é os personagens secundários. E quando eu falo secundário, é qualquer outro que não seja o Sung. Todos, sem exceção de nenhum, são muito mal escritos e muito mal aproveitados. Literalmente, a melhor personagem da série, vulgo Ezio, aparece e desaparece em questão de 2 episódios. Ok que a obra é sobre o tal do Solo, mas caramba, cara, literalmente ninguém dessa jossa é minimamente interessante. Até os caçadores Rank S, que são a elite desse anime, são ruins. Temos um bando de adultos que agem como os adolescentes e teoricamente são os caras mais fortes, são os caras incríveis. Porém, o único objetivo narrativo deles lá é serem humilhados para serem salvos pelo Sung e mostrar o quanto o nosso menino Samsung é poderoso, é incrível, é isso e é aquilo. Galera, como diabos o criador conseguiu a proeza de escrever uma série onde tudo gira em torno de falar em como o queixo do protagonista é incrível, não tendo literalmente nada de interessante fora o Sung? Existe uma obra que eu cubro muito no canal que possui o mesmíssimo problema de Solo Leveling, chamado Tensura, onde o protagonista é Ultra Master Solador Ever. Porém, lá pelo menos temos personagens que vão ter o seu destaque, as suas lutinhas, as suas habilidades, e não vão estar lá só para serem humilhados e servirem de escadinha protagonista, não. Entendo que tal ideia é interessante, certamente estimulante, mas é inegável que isso é um defeito de escrita crônico. Temos outros animezinhos antigos onde o protagonista era o foco e ia ficando bem mais forte do que geral, porém os outros personagens, pelo menos parte deles, né, Kishimoto, não eram esquecidos ou menosprezados. Temos alguns exemplos interessantes, como o Kakashi lá do Naruto, onde mesmo ele sendo superado pelos seus discípulos, ele tava lá fazendo seu melhor. Mas aqui, ó, o universo todo gira em torno apenas do Sung. E o mais triste de tudo é que tem pessoas pegando esse defeito da obra e apontando como uma qualidade, falando: ah, isso que é um protagonista de verdade, não esses lixos que ficam sofrendo na luta. Lixos? Espera, um protagonista vencer sem dificuldades e ficar cada vez mais e mais forte graças a um poderzinho apelão colocado pelo próprio autor apenas para engrandecer o personagem referente a todo o resto da escrita, é algo bom? Que enquanto os caras que se esforçam e dão tudo de si são lixos só por passar dificuldade com os adversários. E sério, eu sei que pode parecer um argumento colocar no vídeo apenas para provar algum ponto meu, ou eu tentando fazer um malabarismo todo, mas caras, eu juro, eu li isso no Facebook e fiquei perplexo o suficiente para colocar isso no vídeo. Afinal, é muita imbecilidade, cara. Mas fora isso, o anime possui alguns outros problemas menores, como um texto fraco, uma história barra narrativa que são bem desinteressantes na maior parte do tempo, precisando de momentos hypáveis para segurar a retenção do público. Mas ficar falando essas coisas menores é simplesmente chutar cachorro muerto. E antes que alguém interprete errado, eu não odeio Solo Leveling, tanto que nas postagens do canal sempre vou comentando com os amigos daqui os pontos que eu curti e tal, mas é inegável que esse anime possui muitos e muitos e muitos defeitos, porém tais defeitos não fazem a obra ser inassistível. Ao longo que eu fui assistindo esse desenho japonês, eu já consumi um monte de séries com inúmeros defeitos. Na verdade, todo anime que eu assisti tem defeito, mas ignorem isso. E mesmo assim, eu consigo curti-los, tanto que eu curti Solo Leveling. Porém, eu não acho que ele é a 8ª maravilha do mundo, não. Conclusão, Solo
Eleven é uma boa série de ação que conseguiu estourar a bolha justamente pela sua simplicidade, mas que peca bastante nos critérios mais narrativos, se podemos assim dizer. Caso você assista, eu recomendo ignorar esses problemas e apenas assistir pelas lutinhas e frases de efeito, que com certeza consegue nos entreter. Enfim, faz muito tempo desde que eu trouxe um vídeo desse estilo de opinião, falando sobre uma obra e tal, então talvez não tenha ficado tão bom assim, mas eu dei o meu melhor, e isso é o que importa. Obrigado por assistir até aqui, e caso tenha sugestões de novos para o canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí, pessoal, valeu, falou!